Para Direito Cast, o Paradireito para todos. Caros ouvintes, agradecemos a todos e todas por estarem aqui conosco nesta live do Paradireito. O Paradireito é para todos. Estamos disponíveis em 3 modalidades gratuitas: na plataforma de podcast Paradireitocast, em tempo real nesta live e também na Rádio RCI de Foz do Iguaçu, 13h20 AM, todos os sábados às 11 horas da manhã. Não percam a oportunidade de nos acompanhar em qualquer uma dessas plataformas ou nas redes sociais. Eu sou Thelma Virgínia, voluntária da Juriscons, e junto comigo temos os professores e pesquisadores Ricardo Stefanelli e Vera Marini. Nós, da Juriscons, somos uma equipe de voluntários multidisciplinar, com base no vínculo consciencial. Os voluntários dedicam-se à sustentação da tarefa interassistencial do esclarecimento por meio da docência paradireitológica e atividades científico-educacionais em prol da divulgação da paradireitologia. O paradireito é definido como a ciência aplicada aos estudos do conjunto de normas e princípios das manifestações conscienciais conforme o fluxo cosmoético do cosmos. Já o paradever é a condição de consciência dos próprios compromissos, normas e princípios firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal. Valorizamos as autoexperimentações e o pensamento crítico. Falamos dos temas sem misticismo e sem religiosidade. Por isso, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui na live, na rádio e no podcast. Tenha suas próprias experiências. Dando início, apresentaremos hoje a oficina de condutas com o tema Harmonia Existencial. Abordaremos tópicos como: o que é a oficina? Professor Ricardo, professora Vera, um de vocês, professor Ricardo, quer falar o que é a oficina? Sim, Vera. Thelma, obrigado, Thelma, agradeço a presença dos colegas no canal YouTube, né? A oficina, para mim, ela tem uma experiência muito prática, né, que a conscienciologia traz, né, para as autopesquisas, pelos autoexperimentos, né? Aqui na Juriscons a gente trabalha 3 técnicas bem práticas, né, teáticas, que é a parte do instrumento, que é o cosmograma, né, e a técnica também do CPC. Então, a oficina, para mim, ela contribui muito para esse desenvolvimento pessoal, né? É possível que você, quando for participar dessa oficina, você também tenha um conhecimento próprio das suas dificuldades, né? Como todos nós temos, encontrar esses talentos também, né? Dificuldades, talentos, né? E tem um princípio muito bom que no paradireito, né, você ter pensamentos retos, né, íntegros e justos, né? Então, o paradireito, ele tem essa finalidade de a gente buscar esse conhecimento. E a oficina traz isso, né? E ela é uma experiência muito prática. Quem tiver oportunidade de fazer essa oficina, como eu até comentei com a Vera, com a Thelma, desses 30 anos que eu estou... Esse completa 30 anos que eu estou na conscienciologia. Comecei lá em 94, mas 95 foi o ano que eu comecei para valer, né? E de todos os cursos que eu fiz, né, da conscienciologia,
Quando eu tive a primeira experiência na oficina, foi junto com a professora Thelma, né, e a professora Vânia, né, foi uma experiência que, puxa, foi que interessante, né, uma oficina que trabalha ao mesmo tempo várias técnicas da conscienciologia, né, e acho que é importante todos nós entender sobre isso, né, Vera? Sobre a oficina, eu acho que temos muito essa prática, né? Uhum. Então, quer acrescentar, professora Vera? Inclusive, com ampliação, porque nós falamos de oficina e com ampliação de oficina de condutas paradireitológicas, gostaria de ampliar um pouco o que o professor Ricardo já trouxe? Eu só queria colocar que a oficina, ela não é uma aula, né? Não é uma aula onde nós vamos falar para as pessoas os conceitos. A gente vai estar trazendo algumas técnicas, como o conscienciograma, o cosmograma e o código pessoal de cosmoética, né? A construção de um código. Mas, na realidade, isso tudo, essas técnicas que a gente utiliza, elas têm por base, né, fazermos com que o grupo que está na oficina, junto conosco, construa as ideias a respeito do tema, no caso, a harmonia existencial, e que nós façamos reflexões baseadas na nossa experiência pessoal, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia. Então, por isso que a oficina ela é muito interessante, porque, como o Ricardo disse, é totalmente prática. É muito bom. Eu, pelo menos, gosto bastante. É isso. Isso. Eu só queria até completar uma coisa importante também, viu, Thelma e Vera? A parte das atividades de ensino e aprendizagem, todos nós somos aprendentes, né? Então, todas as atividades que o participante e nós, que vai oferecer a oficina, né? Que eu, a Thelma, a gente vai facilitar. Então a oficina, ela não depende de nós, depende do participante. Então, a oficina, ela é uma coisa integrativa, né? E qualquer tema, hoje essa oficina vai ser com harmonia existencial. Terão outros temas, né? Então, uma delas, a gente está iniciando hoje, né? O tema harmonia existencial. Mas a gente vai trazer outros temas daqui para frente, né, Thelma? Outras oficinas que a gente terão de possibilidade para o pessoal conhecer. Então, assim, já que o professor Ricardo falou sobre o tema, Vera também falou sobre o tema harmonia existencial, eu vou pedir a eles para ampliarem um pouco sobre a harmonia, mas antes disso, eu gostaria de ampliar um pouco também esse entendimento da oficina, pela fala de vocês dois. O que me pareceu é que a oficina ela é específica para... Então, o que é que eu queria trazer? Assim, se hoje nós temos numa oficina Thelma, Ricardo, Vera e mais Antônio e Maria, a oficina vai ser uma. Se a gente trabalhar o mesmo tema com outros facilitadores e outros alunos, a experiência vai ser completamente diferente, porque ela traz a luz e a construção do entendimento sobre o tema com os vários olhares e pensamentos de quem está participando da oficina. É isso mesmo? Sim. Isso mesmo. Isso mesmo, porque ela traz o que... aquilo da autopesquisa, né? O mais difícil hoje, para a gente entender sobre o paradigma da conscienciologia, o grande pilar é a autopesquisa.
Se você não tem conhecimento dos seus talentos, né? Tem muito, por exemplo, a harmonia é um talento, é uma virtude, né? Uma virtude que a gente tem, né, Vera? Eu acho que para ampliar mais essa ideia, porque sem você trazer a sua autopesquisa, a gente não constrói essa oficina, e a oficina traz isso. É isso mesmo. Eu achei bem interessante essa colocação sua, Thelma, muito assim pontual mesmo, que de alguma forma ela elucida o que é a oficina. Então, por exemplo, isso que você falou, a oficina a Harmonia Existencial, sendo dada agora neste próximo sábado, né, onde nós vamos estar ali com um grupo de pessoas, se a gente repetir essa oficina no domingo, eu não digo no domingo porque a gente vai fazer ela no domingo também, né? Mas vamos supor que a gente vai repetir essa oficina na segunda-feira com outras pessoas. Ela não vai ser a mesma oficina. Não só porque ela é com outras pessoas, até também pelo fato de nós, que estaremos na oficina, termos mudado já as nossas ideias, os nossos conceitos a respeito de tudo aquilo que for trazido na oficina. Então, por exemplo, por que a oficina é muito interessante? Porque não há repetição, né? Não há repetição porque as consciências, cada consciência é única. E cada consciência única, num determinado contexto de vida, ela vai estar se manifestando de maneira diferente. Então, eu acho que essa sua colocação, Thelma, ela foi muito própria, sabe? Muito pontual, porque ela realmente ela mostra o que é a oficina. Nunca existe repetição numa oficina, não é, Ricardo? Sim. Pelas experiências que eu tenho nas oficinas, ela nos enriquece muito exatamente por conta dessa peculiaridade de que cada oficina é uma oficina, não existe repetição, tanto pelo tema quanto pelo contexto da pensenidade. Então, Vera hoje é uma Vera, amanhã Vera já é outra Vera, né? A partir dos aprendizados que ela teve. E, além disso, de quem participa, que normalmente é diferente um grupo do outro grupo. Eu acho assim, muito interessante e é um trabalho que a gente não deveria deixar nunca de ter como exercício, porque ele é muito interessante e constrói muito. E só uma colocação, Thelma, quando você fala que é um outro grupo, a gente nunca pode esquecer que não é só um grupo intrafísico, né? Quando nós fazemos um outro grupo, é um grupo intrafísico diferente, até porque nós estamos num outro patamar, aprendemos, né, de um dia para o outro, e é um grupo extrafísico também diferente, porque todos aprendem, né, intrafisicamente e extrafisicamente. Então, por isso que não dá para ser a mesma oficina. Podemos falar do mesmo tema, ler os mesmos verbetes, o mesmo dicionário de argumentos, até se for o caso usarmos o mesmo cosmograma, o mesmo conscienciograma, mas eu tenho certeza que o código pessoal de cosmoética não vai ser o mesmo. E uma coisa interessante que é único da pessoa, né? É a pessoa que é pessoal. Então, a oficina, na dinâmica durante a oficina, a Thelma vai trazer uma casuística, Vera vai trazer uma outra casuística, e elas, durante o meio dessa oficina, elas podem estar interagindo com a mesma casuística, né? Mas isso teve... eu tive esse mesmo problema na infância, né? Eu tive aquele caso com a outra pessoa, né? Acho que é interessante, a oficina traz esse lado, né? Para a gente entender a dinâmica do trabalho, né? Uhum. Isso mesmo. Vou, então, para a gente passar para o próximo bloco, deixar aqui uma reflexão, certo? Para nós
nós todos, nós ouvintes, nós que estamos aqui fazendo a live, pensarmos, já que o nosso tema é harmonia, então, trazendo uma pensata do léxico, a pensata diz o seguinte: quem pesquisa com autoconcentração e reflete com atenção, descobre sempre a harmonia nos contextos de aparentes discórdias. É uma pensata que está no léxico, no volume 1, na página 776. E eu gostaria de abrir espaço para os nossos ouvintes e saber como eles gostariam de... Tem a Maria Eugênia deu os parabéns para nós, né? Vera. Tem a Renata deu também boa noite para nós. A Vanderlei está presente. Boa noite. O Domingos também. E em seguida ele fez uma pergunta para nós aqui. Eu leio aqui. Ele está dizendo, inclusive, que já se inscreveu nesta oficina, que acha que a temática é muito interessante e que também é uma forma de introspecção e de avaliarmos o quanto estamos harmônicos. Este é um aprendizado único. Foi o que ele... E ele acrescenta também, ó. Quando podemos nos sentir harmônicos? É uma pergunta que ele faz. Então, vocês, Vera e Ricardo, ou um de vocês gostaria de falar sobre isso? É uma pergunta não muito fácil, porque eu vejo o seguinte, que o Ricardo vai me ajudar nessa complementação, porque a questão do sentir-se harmônico, ela parte principalmente do seu estado naquele momento. Eu posso estar harmônica hoje, aqui, agora, falando com vocês, mas não precisa de muito esforço, né, para a gente perder, né, esse viés da harmonia, e assim, em questão de segundo. Por quê? Porque nós temos uma vida bastante atribulada, com muitas questões, com muitas vertentes, né, que entram na nossa história, no nosso dia a dia. Então, assim, a harmonia, o que eu acho, que eu responderia aí para o Domingos é o seguinte, isso eu aprendi na Conscienciologia, tá? A gente sempre ter um modelo daquele dia em que você se sente realmente harmônico. Qual é o dia em que você percebe que você está bem harmônico, que você está tranquilo, está pacificado, está imperturbado, né? Está com uma certa imperturbabilidade, está sereno, percebe que você está bem, que você está bem com as pessoas, está bem com você, principalmente com você mesmo. Então, este dia você registre na sua mente. Se for o caso, não registre só na mente, não. Às vezes é importante a gente registrar por escrito, né? Então, assim, meu dia de harmonia, coloca lá. Porque aí, no dia em que você perceber que você está desarmônico, você corre lá no seu registro e você vai ler como é que você descreveu o seu estado de harmonia. Escreve, olha, eu estava assim, eu me sentia assim, eu olhei para as pessoas, eu estava de tal jeito, eu comigo mesmo estava sentindo tal coisa, né? Os meus pensenes estavam de tal forma. Então, é muito importante que a gente tenha uma referência, porque se nós não tivermos uma referência, e talvez, Ricardo, você possa até dar exemplos de referências, que nós conversamos muito sobre isso, né? A gente tem uma referência para a gente saber se a gente está ou não harmônico naquele dia, ou se está mais ou se está menos. Aí eu deixo para o Ricardo complementar. Uma coisa que... Vamos pegar o conceito do Paradireito, né? O Domingos, que já foi voluntário muitos anos na Juriscons, ele tem aquele conceito básico, né? Pensamentos íntegros, justos e retos. Vocês acham que não é uma harmonia? Se a gente pensar os três conceitos, né? Eu pensando agora, sabe, Vera, são
Porque a harmonia é um bloco, é uma união, né? E você pensar no conceito harmonia são agradáveis, aquilo que você se você sente bem, né? Mas ao mesmo tempo, Domingos, eu vejo que a gente também existe a harmonia, ela pode ter um outro lado, que é a desarmonia. Se a gente pensar que a natureza, né, que a gente conversou muito sobre isso, a natureza, ela tem esse lado de nascer do dia e à noite, né? A chuva e o sol, né? São conflitos, são dissonantes. As dissonâncias, né? Elas têm esse contraponto, esse balanço, né? da vida, né? E uma outra coisa que é interessante que a gente debateu muito é a questão de que harmonia e desarmonia, elas andam juntas, né, Thelma? A gente conversou na profissão pelo menos, eu vivi muitos anos, eu fui músico de orquestra, toquei muitos anos em orquestra, então a minha vida foi muito na questão de entender a questão do instrumento, enfim, a parte da orquestra, né? E cada um de nós temos na profissão, né, lá da vida, né? Se a gente pensa que o tema é existencial, no começo da vida, a gente também teve o início da vida um pouco desarmônico, né? Hoje, na fase preparatória, né? Então, a gente pode pensar que na vida temos 3 fases, a preparatória, a executiva e a acabativa, né? Que a gente chega ali no final da vida, né? Mas eu queria que a completasse com a Thelma. A Thelma falou muito também sobre essa questão, né? Eu não sei se respondi, Domingos, mas a gente tem muito tema, mas quando você for na oficina, a gente vai conversar muito, né? E a gente vai trazer bastante cosmograma e a gente vai ler bastante aí sobre esse tema. Embora eu esteja aqui não como a facilitadora da oficina próxima que nós teremos, mas nossa interação, minha, do Ricardo e da Vera, é bastante harmônica. Então, nós conversamos muito sobre esse tema e aí pensando algumas das falas, tanto do Ricardo e da Vera, e principalmente essa última fala do Ricardo agora, que fala da música, da harmonia na música, na profissão, e a harmonia na música, para mim, traz a reflexão sobre a escuta. E aí o que Vera trouxe da anotação e da observação de você, Domingos, do seu melhor momento harmônico, isso passa pela escuta ativa de você e do outro, né? Então, tanto na profissão a gente precisa da escuta para poder estar harmônico e interagir de forma harmônica, como na música, aí eu acho que precisa de uma escuta muito grande, e você com você mesmo. Eu penso que a gente só pode caminhar na harmonia mesmo conversando com os momentos de desarmonia, se a gente estiver aberto para a escuta. Então, a escuta ativa, a escuta, o olhar e a escuta fazem parte do processo de descoberta, tanto da harmonia minha comigo mesmo, como da minha harmonia dentro dos grupos que eu faço parte e interajo. Então, eu acrescentaria a fala de Vera e Domingos, essa fala. Eu concordo, Thelma, pelo seguinte: quando a gente lê alguns verbetes, né, que tem esse teor da harmonia, que tem como, eu não diria como mater pensene, mas sempre em vários verbetes a gente tem essa colocação da importância de nós estarmos em harmonia. Eles falam exatamente isso que você colocou. Então, quando a gente coloca essa questão da escuta, que seria a escuta de si mesmo,
É importante escutar o outro, óbvio, né? Mas é importante que nós escutemos a nós mesmos para que a gente possa perceber a nossa condição consciencial, né? Naquele dia, como é que está a minha condição? Então, e a gente só pode escutar a gente mesmo na medida em que nós separarmos um tempo para a gente poder se olhar e fazer essa autorreflexão. Então, assim, em vários verbetes que a gente leu e que a gente estudou, fala-se muito desse rolo compressor que nós vivemos hoje. A gente vive num rolo compressor, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem casa para cuidar, quem tem filho para cuidar, tem parente para assistir, tem instituição para dar conta, não é? Então, assim, quanta coisa nós fazemos. E qual é o momento em que eu vou separar para me olhar? E aí, né, Ricardo? O Ricardo gosta muito do assunto da TENEPS. Se a gente não separar esse momento para se olhar, como é que a gente vai para a TENEPS? Todo desarmônico? E como é que a gente trabalha na TENEPS? A gente vai trabalhar como assistente ou como assistido na TENEPS? Né? Eu vou ajudar o amparador, eu vou ser uma mini peça para que o amparador me utilize, ou eu vou ser mais um assistido necessitado dentro da TENEPS porque eu estou todo desarmônico, porque eu simplesmente não tive tempo. Não é que eu não tive tempo, na realidade eu não separei um tempo, porque o tempo a gente cria se a gente quiser. Né? E então, só uma coisa. Fala, Ricardo. Vera, em termos que a Thelma colocou a frase da atenção, né? E a atenção é muito importante na TENEPS. E a atenção tem a ver com a harmonia. Sim. Né? E a desatenção, o que é? A desarmonia. Falta, né? Então, a atenção, tanto aqui, conversando na live, eu falar alguma besteira aqui, é um ruído de comunicação, completamente desarmônico o que eu estou apresentando. Então, na relação com as pessoas, na nossa família, nos parceiros, né, do voluntariado, né? Mas é isso, Thelma, vamos em frente, né? Então, vamos aproveitar um pouquinho o tempo antes da gente continuar compartilhando essas informações todas e fazendo essa conversa sobre harmonia. Eu gostaria de divulgar para os ouvintes e para nós todos que, para aprofundar nosso conhecimento e nos ajudar, inclusive, nessa reflexão e nesse avanço, nós vamos ter agora, no final de janeiro, um curso sobre fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética. Essa atividade ela é para pessoas veteranas da Conscienciologia, que já tenham uma base teórica inicial sobre o Código Pessoal de Cosmoética e vai continuar trabalhando com técnicas avançadas para a elaboração, atualização, revisão e implementação do Código Pessoal de Cosmoética. É uma oportunidade única para cada um dos ouvintes interessados enriquecer a prática conscienciológica e aperfeiçoar o Código Pessoal de Cosmoética de cada um individualmente. Esse curso está disponível para acesso através do nosso WhatsApp, que é no número 045 99111 6263, ou pode ser através de um e-mail para juriscons@juriscons.org, ou ainda pelo site www.juriscons.org. É uma oportunidade única e que os ouvintes que estiverem interessados podem aproveitar. Voltando ao nosso debate sobre
harmonia existencial, eu perguntaria aos professores como fortalecer a harmonia existencial. Vera gostaria de iniciar falando sobre como fortalecer a harmonia existencial? Sim. Então, eu acho que uma parte eu já disse, né, uma maneira da gente fortalecer é justamente fazermos essa autoobservação diária para que a gente possa verificar como é que nós estamos, né? Não tem como você fortalecer se você não conhecer, né? Para você fortalecer alguma coisa, você tem que conhecer, né? Você, Thelma, que trabalha na área, né? Você sabe, né, que se você não conhece as fundações de uma construção, você não sabe se essa construção está caindo ou vai ficar em pé, né? Então, você tem que conhecer para saber como fortalecer. Então, o primeiro passo, eu diria que é esse. E a partir desse primeiro passo, a gente, então, vai... cada um buscando a sua forma, né? Como é que eu posso fazer para melhorar esse aspecto na minha vida? Eu vou buscar o meu jeito, né? O meu jeito e, obviamente, a conscienciologia, ela dá inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas também, para que a gente busque, vamos dizer assim, esse fortalecimento. Você até agora mesmo, você falou a respeito do curso Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética. Eu diria que para aquelas pessoas que já não são novatas na Conscienciologia, mas que já fizeram curso, já têm um certo conhecimento, a construção do Código Pessoal de Cosmoética é uma espécie de fortalecimento. Isso. Né? Porque você vai fazer as cláusulas, na oficina a gente vai fazer só uma cláusula. É só, assim, eu diria que é um aperitivo do Código Pessoal de Cosmoética. Lógico que não chega nem perto do curso, né? Porque o curso é muito... mas o curso em si, ele vai dar subsídios, ferramentas, ele vai ser acompanhado pelos professores para que cada consciência que for fazer, cada aluno que for fazer o curso, ele possa construir o seu código pessoal e, através dessa ferramenta, a gente vai lembrando assim, o meu código é esse, meu código é aquele, e a gente vai podendo se pautar por esse código. Eu não quero ficar falando demais, porque senão eu vou tomar até o lugar do Ricardo. Deixa o Ricardo falar também. Não, mas eu vou pedir a Ricardo para falar, ao invés de como fortalecer a harmonia existencial, eu vou pedir ao Ricardo para falar para ele comentar sobre o paradoxo de quanto maior a harmonia íntima, maior o contato interassistencial com a desarmonia. É interessante que tem uma pergunta da Eugênia também, está perguntando exatamente isso, né, que para dizer o conflito das oportunidades nas harmonias, de harmonizar. Também a gente já iniciou a falar aí sobre esse balanço, né? Eu tenho um livro que eu fico na minha cabeceira o tempo todo, que é o livro da Diane Ross, que é o Mega Trafor. E ela tem um capítulo que ela fala sobre os traços de comportamento, né? Então, eu vou só dar um exemplo de traços de comportamentos que, às vezes, esse contraponto, esse balanço, esse paradoxo, às vezes a gente não conhece, que é tanto a harmonia como a desarmonia. Ela traz no livro aqui na página 83, ela traz esse conjunto de traços, né? Que são as combinações, ou tanto positivo como negativos. Então, por exemplo, o traço do bom humor. O bom humor, ele pode ser tanto um traço desarmônico quanto harmônico, né? Então, é um paradoxo, não é? E muitas vezes a gente não percebe que o nosso bom humor
ele pode ser de alegria, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser de descortesia, né? Um bom humor sarcástico, né? Aquelas brincadeirinhas que a gente faz sem perceber. E, às vezes, nós não percebemos esse livro da professora Rosa Daiane, ela traz detalhes sobre o crescendo, os megatrafóides ociosos, que são desarmônicos, né? Então, esse paradoxo, a gente vê que é o tempo todo, né, gente? Eu acho que eu consegui responder um pouquinho, mas a Vera, se quiser continuar, para a gente não perder muito tempo também. Eu acho assim, eu penso assim, né? Os conflitos, eles são oportunidades, sim, de nos harmonizarmos. E, inclusive, em vários verbetes a gente encontra isso, principalmente na fatologia dos verbetes. A gente vai encontrar sempre, em diversos deles, né? No imperturbabilidade, no eustresse, no equilíbrio mental, na consciência harmonizada, tudo isso são verbetes, né? No bem-estar, né? Então, são verbetes onde nós vamos encontrar que os percalços da vida, né? Ou seja, os conflitos, aquelas situações onde a gente está conflituoso, ou com a gente mesmo, ou com alguém, ou com alguma coisa que está acontecendo no nosso dia, são as oportunidades que nós temos, sim, segundo a Eugênia falou, de nos harmonizarmos, e que a gente precisa aprender a desdramatizar isso. Não ficar imaginando que vida ela é isenta desses momentos de desarmonia ou desses momentos de conflito. Os conflitos, eles estão aí para que a gente seja impulsionado para uma coisa melhor. Por quê? Porque nenhum de nós gosta, né, gente? Conflito incomoda. Sim. Conflito deixa a gente assim insatisfeito, né? O conflito é como se fosse uma farpinha na mão que você nem consegue enxergar e ela tá lá, mas daqui a pouco você lembra dela, ela tá lá te machucando, e se você não tirar, daqui a pouco vai virar um abscesso qualquer, né? Então, veja, o conflito, ele sim, os conflitos, eles são oportunidades, sim, de nos harmonizarmos. Eles estão aí para que a gente os aproveite em busca de uma condição harmônica melhor. O que a gente percebe é que muita gente fica só no conflito e não sai disso, né? Não para pensar por que é que estou desse jeito. Então, assim, realmente é oportunidade de harmonização, e todos esses verbetes falam que a gente precisa aprender a desdramatizar isso, né? Desdramatizar o conflito, entender que ele está a serviço da nossa evolução, porque somos pré-serenões. Então... Vera, tem uma pergunta que exatamente você acabou de falar, que é o Domingos, aspectos patológicos também interferem na nossa harmonia, que você respondeu um pouco, certo, aspectos para o Domingos, né? Que isso é exatamente, né? Aquilo que a gente não percebe, né, Domingos? Eu acho que aqueles mini trafares, né? Os trafares, eu tenho um mega trafar que a gente não percebe, né? Que interferem na nossa relação com as pessoas. Mas, Thelma, podemos... Essa fala do Domingos e a fala da Vera abre espaço para a gente dialogar quanto a experiência de cada um de vocês em relação à autoimunidade dos pertúrbios. Avião, que pergunta difícil. Olha, Thelma, eu posso responder, Ricardo? Sim, por favor. Tá. Então, assim, olha, autoimunidade dos pertúrbios, eu vou ser bem franca, eu não sei fazer isso ainda, tá? Quando alguma coisa me perturba, muitas vezes, num primeiro momento, a gente age com aquela condição nossa de bicho, né? Ou seja, a gente tem o cérebro reptiliano, né? Então, assim, algo incomodou,
Agora, o que a gente já está aprendendo a fazer? Eu, particularmente, né? Eu já estou aprendendo a não atuar logo de cara. Aquilo me incomoda, eu espero um pouquinho, respiro, dou um tempinho, né? E depois, aí sim, eu vou fazer o que precisa. Eu vou até falar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje aconteceu uma situação que eu fiquei aborrecida, e aí eu mandei um WhatsApp de áudio para a Thelma e para o Ricardo. Depois que eu mandei o WhatsApp, eu apaguei. Porque eu falei, aí depois eu mandei outro e falei assim, eu apaguei o WhatsApp porque eu disse o que eu não deveria dizer. Não foi isso que aconteceu? Foi. Né? Significa o quê? É a gente cuidar do pertúrbio. Então, no primeiro momento, eu falei o que não precisava. Poderia ter omitido, eu podia ter dito de outra forma, né? No segundo momento, aí eu mandei um WhatsApp justificando por que eu apaguei o primeiro, porque eu disse o que eu não devia. Aí ficou por isso mesmo, não é? Por quê? Não tem que ficar assediando o Ricardo nem Thelma nessa altura do campeonato. Ao contrário, o problema é meu, eu que me vire. Não é? Só uma questão interessante da gente pensar, né? Voltando à questão da TENEPS, né? Às vezes a gente chuta o balde, fala mal do outro, enfim, e isso para nós ainda que somos pré-serenões, né? Todos nós aqui ainda estamos nessa condição, e a gente estudou muito, né, Vera, a condição de um no outro, né? Então, se eu, Ricardo, tivesse comparando com o serenão, eu era um pseudo-harmonia ou completamente desarmônico. Agora, se o Ricardo comparar com uma outra fulano que esteja em condições precárias... Com a Consciex que a gente falou, com a Consrel, não é? Consrel, isso. É outra história. É outra história. Então, essas condições de extrapolações... Por isso eu tenho um verbete que eu apresentei em 2021, esse está completando exatamente 4 anos, que é o Senso de Autorrespeito, que também um outro livro que eu recomendo, que é da professora Adriana Lopes, que ela dá esse contraponto também. No livro dela é o tempo todo, senso e contrassenso, né? Que é o discernimento que a gente tem que ter. O senso é a conquista, né? E o outro lado, o contrassenso, é a regressão, né? E isso é interessante também, né? Mas, Thelma, você pode ir em frente aí. Você que manda na nossa... Então, você é a nossa comandante. Por conta disso... Já que a gente precisa dar sequência, o debate é muito rico, mas nosso tempo daqui a pouco termina. Então, antes de passar a palavra para Vera e Ricardo fazerem as considerações finais, eu quero divulgar para vocês, caros ouvintes, que temos assim uma outra oportunidade e um outro exercício para ampliar nossa harmonia existencial, além da nossa oficina do próximo final de semana e além do curso do Fundamentos que eu falei há pouco. Vamos ter também, já próximo, já arrumadinha, organizada a turma do curso de autopacificação pelo perdão. Então, neste curso, ele tem como objetivo contribuir com a reflexão sobre a importância do perdão como propulsor da nossa evolução consciencial, né? E a harmonia é evolução. Então, o curso Autopacificação pelo Perdão também trabalha com ferramentas, técnicas, teorias que vão auxiliar nesse processo de aprendizado, considerando que a autopacificação é uma decisão pessoal e intraconsciencial.
Então, a autopacificação nos ajuda a transformar a nossa vida e a evoluir consciencialmente através do perdão. Novamente, eu informo a vocês que vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp 045 991 11 6263, pelo nosso e-mail juriscons@juriscons.org também, certo? E aí esse curso ele acontecerá em fevereiro próximo. Estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Eu vou deixar mais uma reflexão e depois abro espaço para os nossos ouvintes trazerem mais alguma pergunta, caso tenham, e para os nossos professores fazerem as considerações finais. Então, a reflexão do momento é a seguinte: o mais inteligente na vida humana é contentarmos-nos com o que temos, mas de distribuir tudo antes da dessoma. A globalização moderna ainda não incorporou a paraglobalização multidimensional. A TENEPS já fez isso e é o caminho seguro para a harmoniologia. Essa é uma reflexão que está no DAC, página 726. Eu passo, então, a palavra aos professores para fazerem as considerações finais sobre a oficina e sobre o tema harmonia existencial, e depois eu faço o fechamento. Eu só queria trazer umas perguntas do pessoal que estão falando. Isso também. Eu acho que tem o Domingos colocou uma pergunta aqui, que já foi, né? Essa já foi. A Eugênia já foi. Também. A Eugênia colocou mais uma pergunta, né? Qual a importância da TENEPS na harmonia existencial? Então, esse tema, como a última citação que você colocou, que a TENEPS é uma parte do estudo da harmonia, vamos pensar, né? Voltando à questão do tema, né, da TENEPS. Lá no início do princípio, quando a gente começa a TENEPS, a gente está completamente desarmônico, concorda comigo? A gente está criando aquela parte de sintonia, porque a gente trabalha o tempo todo com conexões com o amparador. E, na verdade, a TENEPS, a gente não faz nada, simplesmente a gente doa as energias, né? É o contato com o amparador, e ele vai trazer para nós ou algumas situações que a gente muitas vezes não sabe, mas simplesmente a gente tem essa doação de energia, né? E voltando à questão do tenepsista, se o tenepsista está desarmônico, ele não está em sintonia, ele está pensando na carochinha, no vizinho, no que perdeu na vida, enfim, se ele está no estado de inicial, né? Porque o tenepsista é aquele iniciante, o intermediário e o veterano. Para ter essas 3 fases não é fácil. E pelo menos, eu estou ainda na pseudo-harmonia, gente, porque eu não sei vocês, mas a pseudo-harmonia ainda eu chuto o balde, faço algumas discussões na família, mas o que volta para mim? Quando eu estou na TENEPS, eu falei, cara, eu pisei na bola com aquela pessoa. Então, a gente tem que se harmonizar, né? A gente tem que ter uma certa afinidade com a pessoa, né? Trazer o melhor para ele. Então, a importância da TENEPS, tá, da Maria Eugênia, para a harmonia existencial, eu vejo, para mim, foi o meu divisor de águas. Porque que eu era antes e o que eu sou hoje, pelo menos, eu tenho mais ou menos 25 anos de TENEPS, para mim foi o mais importante, né, Vera? Você que também, a gente começou no grupo inicial. É verdade. Eu penso assim, a TENEPS, respondendo essa pergunta da Eugênia,
a TENEPS, ela nos conduz à harmonia. Eu penso na TENEPS de duas formas. A TENEPS, quando a gente começa a trabalhar com ela, a gente percebe que ela é uma autoprescrição, né? Ou seja, a gente precisa da TENEPS. É como se fosse uma autoprescrição, sim, um medicamento que a gente toma todos os dias para que a gente possa balizar a nossa conduta, para que ela chegue naquilo que a gente fala hoje dentro da definição do para-direito, conduta justa, íntegra e reta. Então, a TENEPS, ela nos ajuda muito nisso. Agora, além dela ser uma autoprescrição, eu vejo dessa forma, ela também acaba sendo um seguro proexis, porque ela, de uma certa forma, ela faz com que você não desvie do seu propósito. Qual que é o propósito? O propósito não é assistencial, o propósito não é a harmonização, o propósito não é a anticonflitividade, o propósito não é a democracia. Pois é, a TENEPS, ela vai educando, na realidade, eu não sei, reeducando ou educando, eu nem sei dizer se ela educa ou se ela reeduca a gente ao longo do tempo. Então, como o Ricardo falou, 25 anos de TENEPS, fazendo isso todos os dias, obviamente que quando a gente começa, a gente não tem como escapar de perceber o nosso comportamento. E aí nós sabemos que precisamos educá-lo, né? Não só o comportamento em si para os outros, mas aquilo que está dentro, ou seja, intraconsciencialmente. Precisa ocorrer essa reeducação intraconsciencial. Senão, entra na desarmonia. E como é que a gente vai fazer TENEPS desarmônico totalmente? Não tem como. Né? E não só na TENEPS, né? O voluntariado também, né? Tudo, o né? voluntariado. A gente tem uma relação muito. Mas, Thelma, você pediu para a gente fazer algumas considerações. Eu só simplesmente agradeço a oportunidade que a Juriscons deu para todos nós aqui, né? Foi a primeira live. Eu espero que os participantes, né, tanto voluntários da Juriscons, queiram estar junto conosco, né, para a gente construir juntos, né, voltando à questão do primeiro item da nossa live inicial, que a oficina ela é construída em conjunto, cada um de nós vamos trazer uma experiência e vai ser bem rico, né, e contamos com você. E esperamos vocês na próxima live, né, Thelma? E Vera pode também dar suas considerações, né? Eu gostaria só de colocar que algumas pessoas falam, né, que a gente vive hoje desarmonia. Eu penso, quando a gente estuda o termo harmonia, a gente verifica que harmonia é o que a gente está vivendo hoje. Por quê? Né? Porque o fluxo do cosmos, ele nos devolve as respostas, ele nos dá a resposta em conformidade com a nossa manifestação pensênica. Então, se nós estamos pensenizando hoje do jeito que estamos pensenizando, obviamente que o resultado seria isso que nós temos hoje. Então, não tem desarmonia, tem harmonia, em conformidade com a nossa manifestação. Quando nós nos manifestarmos de uma maneira diferente, de uma maneira pacífica, de uma maneira cosmoética, mais cosmoética, até falou-se aqui da questão do perdão, quando nós conseguirmos, né, exercer o perdão de uma maneira diferente, ou seja, perdoar de fato, né, o que vai acontecer? Obviamente que o fluxo cósmico vai nos devolver essa resposta conforme a nossa pensenidade. Então, não tem nada desarmônico. Se está desse jeito, é resultado nosso mesmo, não é de mais ninguém. É isso. Essa é a reflexão que eu deixo, né? E também espero contar com vocês na nossa oficina, para que a gente possa desenvolver, além disso que nós trouxemos, desenvolver mais reflexões, ideias, e chegarmos em outras conclusões diferentes da que nós trouxemos hoje. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Thelma.
E obrigada aos nossos ouvintes. Então, é uma pena que terminou a nossa live. Nós agradecemos muito a todos os ouvintes. É com muita gratidão tê-los aqui conosco. Finalizando, aproveitamos para divulgar, relembrar que nós teremos a oficina agora sobre harmonia existencial no próximo sábado e domingo, né? A gente pode fazer as inscrições ou entrar em contato novamente pelo WhatsApp 045 991 11 6263, também pelo site da Juriscons, www.juriscons.org, ou também pelo e-mail juriscons@juriscons.org. Então, agradecemos mais uma vez e estamos finalizando. Não deixem nos acompanhar fiquem atentos através do nosso Facebook, da Paradireitologia, do YouTube e por todos os nossos canais estamos disponíveis. E, mais uma vez, finalizamos agradecendo a todos. Muito grato pela nossa companhia aqui hoje. Paradireito Podcast. O Paradireito para todos.